Muito bom dia para você. Hoje é dia 29 de abril de 2023 e a palavra do Senhor nos traz lá no livro dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, a igreja vivia em paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Ela consolidava-se e progredia no temor do Senhor e crescia em número com a ajuda do Espírito Santo. Pedro percorria todos os lugares e visitou também os fiéis que moravam em Lida. Encontrou aí um homem chamado Enéas, que estava paralítico e há 8 anos jazia numa cama. Pedro disse-lhe: Enéas, Jesus Cristo te cura. Levanta-te e arruma a tua cama. Imediatamente Enéas se levantou. Todos os habitantes de Lida e da região do Saron viram isso e se converteram ao Senhor. Em Jope havia uma discípula chamada Tabita, nome que quer dizer gazela. Eram muitas as obras que fazia e as esmolas que dava. Naqueles dias ela ficou doente e morreu. Então levaram seu corpo e o colocaram no andar superior da casa. Como Lida ficava perto de Jope, e ouvindo dizer que Pedro estava lá, os discípulos mandaram 2 homens com um recado: Vem depressa até nós. Pedro partiu imediatamente com eles. Assim que chegou, levaram-no no andar superior onde estavam as viúvas, onde todas as viúvas foram ao seu encontro. Chorando, elas mostravam a Pedro as túnicas e mantos que Tabita havia feito quando vivia com elas. Pedro mandou que todos saíssem. Em seguida, pôs-se de joelhos e rezou. Depois voltou-se para o corpo e disse: Tabita, levanta-te. E então ela abriu os olhos, viu Pedro e sentou-se. Pedro deu-lhe a mão e ajudou-a a se levantar. Depois chamou os fiéis e as viúvas e apresentou-lhes Tabita viva. O fato ficou conhecido em toda a cidade de Jope, e muitos acreditaram no Senhor. Meus irmãos, e aquilo que vem de Deus, Ele transforma de dentro para fora. A palavra inicia dizendo exatamente que naquele tempo a igreja vivia em paz. E por que a igreja vivia em paz? Ela consolidava-se e progredia no temor ao Senhor e crescia em número com a ajuda do Espírito Santo. Novamente o Senhor nos traz que quando a gente for servir, que a gente lembre que a graça é nossa de estar a serviço do Senhor Deus, daquele que é soberano e que, ainda sendo soberano, olha para nós com misericórdia, se entregou por nós e não nos chama mais como escravos, mas nos chama de filhos, de amigos. E é preciso que a gente aprenda e peça diariamente que o nosso agir, seja onde quer que estejamos, seja pelo Espírito Santo de Deus. Se a obra é do Senhor, não é sobre o que eu acho, não é sobre o que eu penso, é sobre o que o Espírito ordena. E é assim que a gente precisa conduzir a nossa vida. Muitas e muitas vezes a gente diz que é cristão, a gente quer que as coisas aconteçam porque eu estou fazendo, porque eu estou orando. Eu faço a oração, apresento ao Senhor o que eu quero, mas contanto seja feita a vossa vontade. Que seja pelo mover, pelo agir do Espírito Santo de Deus. Porque saber sobre o Senhor, até o próprio demônio sabe. Agora, obedecer-lhe é uma escolha de cada um. E aí que o demônio escolheu seguir o próprio caminho e ser desobediente ao Senhor. Então é preciso que nós estejamos diariamente lembrando que somos igreja dentro do templo, fora do templo, onde quer que estejamos, e que o nosso servir, ele é uma honra dada para a glória de Deus. Porque a igreja, ela é de Cristo. E, lamentavelmente, muitas vezes, nós somos cristãos e vemos cristãos que querem agir por eles mesmos, que se acham donos da verdade, e a palavra de Deus e o Espírito Santo quer que suprima pela vontade deles. Então, que nós estejamos atentos, orantes e vigilantes. Que a nossa igreja cresça em números, não porque isso importa, mas porque não é números, são almas. São pessoas que precisam ser resgatadas, são muitos que ainda não experimentaram viver realmente a misericórdia de Deus, o amor de Deus, aquilo que eu e você já experimentamos. É preciso que essas almas também conheçam, que também ouçam o Senhor. E se eu e você somos chamados a ser servos, aleluia. Se respondemos sim, aleluia. Contanto se lembre que tudo é para a glória de Deus e não para a nossa glória. Não deixe de participar da Santa Missa, estando em estado de graça, não deixe de comungar. E quando entrar na fila da comunhão, que nós possamos pedir ao Espírito Santo que nós desapareçamos para que cada dia mais o Cristo apareça em nós
para todos os nossos irmãos. Assim Ele possa transformar o nosso coração e o coração daqueles que a gente encontrar durante essa vida. Deus abençoe.